Uma microempresa que ficou negativada mesmo após ter quitado a dívida será indenizada por danos morais. A Justiça ainda estipulou multa diária para o caso do CNPJ não ser retirado do cadastro de inadimplentes. Alessandra perdeu o emprego em 2009 e enfrentou dificuldade de continuar pagando o apartamento. Em 2011, ela fez acordo com o banco, intermediado por uma empresa de cobrança, e quitou o débito. 4 anos depois, quando reabriu a conta naquele mesmo banco para receber pagamentos, descobriu do pior jeito, que a antiga dívida ainda existia. Bastou o primeiro depósito no valor de R$10 mil entrar para ser imediatamente retido pelo banco. Eu consegui provar junto ao banco que essa dívida tinha sido quitada por completo. O banco deu baixa no próprio banco. Em compensação, as empresas de cobranças ligadas ao banco, elas foram ativadas por alguma razão que eu também não conheço. O próprio banco já me devolveu, inclusive, um dinheiro que ele reteve da minha conta indevidamente por entender que eu estava inadimplente. E eu tive que provar que já tinha feito o pagamento, mas, em compensação, as empresas de cobrança, elas são diárias. Segundo este advogado, no Brasil, o repasse da dívida, conhecido como cessão de créditos, está previsto no Código Civil, mas a cobrança indevida é ilegal. A gente tem normas gerais que balizam a conduta daqueles que desejam cobrar. Então, isso impõe que a pessoa não tenha... não exponha ninguém a constrangimento, né? Isso impõe uma obrigação de que a pessoa que deseja cobrar uma dívida verifique a existência da dívida, a validade dela, a exigibilidade dela. A Justiça no Distrito Federal condenou 3 empresas, inclusive um banco, a indenizar uma microempresa que teve o nome negativado indevidamente. Segundo o processo, a devedora havia quitado o débito com as empresas e, por isso, não deveria ter um nome no cadastro de inadimplentes. Além do pagamento de indenização de R$2 mil por danos morais, a juíza ainda determinou a retirada do nome do cadastro sob pena de multa diária. Antes de negativar, a empresa deve verificar a validade do débito e notificar o suposto devedor, para que ele possa ter a chance de se defender em caso de dívida já quitada. Nos casos de inscrição indevida, é dispensável a prova do dano moral concreto. Então, existe uma presunção de que a pessoa que teve o seu nome inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao crédito, ela foi vítima de um dano moral, e ela pode vir a ser indenizada, né, a partir da só inscrição. Constrangimento que a Alessandra vem sofrendo por estar com o nome negativado injustamente. Tentei financiar no final do ano um veículo e a concessionária tinha facilidades pelo banco que eu tenho esse problema. E, assim, eu acho que nos demorou 1 segundo a consulta. Caiu e eles disseram que o meu cadastro não foi aprovado porque eu tenho pendência junto com o banco. E eu não tenho pendência nenhuma. Para mim, assim, isso virou uma grande novela sem fim. E para falar mais sobre este assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça a advogada especialista em direito do consumidor, doutora Simone Magalhães. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Muito obrigada. Doutora, deixando claro então, a responsabilidade pela retirada do nome no SPC quando a dívida é quitada é do credor, seja o banco, seja quem for. Justamente isso. O credor ele tem, claro, todo o direito de tentar reaver aquele débito com o devedor, no caso, o consumidor. Mas a partir do momento em que o consumidor ele quita aquela dívida, ou seja, ele não deve mais nada para aquele credor, no caso específico aqui um banco, cabe a essa empresa tomar todos os trâmites para que se exclua a negativação do nome do consumidor. Agora, como é que é dada essa reparação? O consumidor, por si só, a partir do momento que ele tem o nome negativado, ele precisa comprovar esse dano, ou já há julgados que só o fato em si já gera ali uma reparação, uma indenização? Como é que funciona? É bom saber que existe a negativação tanto pelo motivo fim, né, que é a inadimplência do consumidor, mas existem casos também de negativação indevida que são fruto, por exemplo, de uma fraude, né, e que é uma situação cada vez mais atual
Infelizmente, até mesmo em vários setores, telefonia, por exemplo, isso acontece com bastante constância. O consumidor, ele não sabe que existe alguma negativação no nome dele e quando necessita de algum financiamento ou algum crediário, ele se depara com essa notícia desagradável que o seu nome está ali indevidamente negativado. E para isso, o nosso Superior Tribunal de Justiça já entende que a negativação indevida por si só, ela tem força de causar dano moral ao consumidor. É aquela situação justamente que você pensa que o seu nome está tranquilo, às vezes até já acertou com o credor e você chega e faz uma tentativa de obtenção de crédito e se depara com aquela situação, às vezes numa loja, na frente de um atendente, de que você está com o nome negativado. Isso já caracteriza dano moral. Se essa negativação for indevida, o dano moral é presumido. Ele já tem força de causar esses transtornos na vida do consumidor, mesmo porque existem várias consequências práticas, né? Existem situações que acontecem que o consumidor, por exemplo, ele não consegue financiar o automóvel que ele deseja, a casa própria para a sua família, ou até mesmo ter acesso ao financiamento de uma moto para suas atividades profissionais, por exemplo. Então, essas situações de negativação indevida, elas causam um real dano, um real transtorno na vida de muitas pessoas. Foi o que vimos na reportagem, o caso da moça que ficou sem conseguir financiar o carro, né? Infelizmente, histórias comuns. Quanto tempo o nome pode ficar negativado? Durante anos, momentaneamente? A cobrança, ela prescreve em 5 anos, mas veja bem, a dívida ela persiste. A partir do momento em que o consumidor ele adquire um produto, um serviço e por algum motivo da vida ele não consegue pagar, né, aquela dívida ela vai persistir, o nome dele pode ser negativado sim, né, mas nunca por um período superior a 5 anos, né, mas mesmo quando se passa esse limite temporal, né? Muitas pessoas acreditam que acabando os 5 anos a dívida acaba. Não é isso, a dívida continua. Mas sai do cadastro, justamente né? isso. Perde-se então o direito, aquela empresa credora não vai conseguir mais, por exemplo, ajuizar uma ação de cobrança, não vai conseguir mais negativar o nome do consumidor. Mas a dívida continua lá, a dívida pagar e negociar. Né? Justamente. Doutora Simone, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Boa tarde.